Essa semana, o Clínica da Alma tem falado muito sobre o cutting, um alerta, né? A automutilação. Você sabia que isso aí é um problema sério, inclusive que está na vida de várias pessoas e principalmente adolescentes, e também acontece com jovens cristãos. O negócio é sério, o tema é um alerta e para a gente conversar sobre tudo isso, nós estamos aqui com o time de primeira. Os convidados são sempre especiais e sempre nós temos aqueles dois que são os arroz de festa. Então, todo Clínica da Alma, eles estão lá, porque senão não tem Clínica da Alma, que é o líder do Ministério Clínica da Alma, pastor Rogério Goulart. Bem-vindo mais uma vez. Amém, querido. Apesar de gremista, é uma ótima pessoa. Que isso, rapaz. É uma alegria poder estarmos juntos. Amém. Nós temos também o querido pastor Guerra, esse aí é o mascote do Clínica da Alma. Amém. Pastor Guerra é uma bênção, viu? A gente tem um carinho muito especial pelo senhor sabe disso. E também hoje, a conversa para ficar ainda mais profissional também, muito abençoada, é o terapeuta ocupacional, a língua engasgou aqui, né? Terapeuta ocupacional, Guilherme Fenelon. Guilherme, prazer ter você aqui, viu? Prazer o meu, obrigado pelo convite. E o Guilherme, o pastor Guerra estava adiantando aqui para mim, que tem profundidade sobre esse tema, que é a automutilação, o cutting. Então nós falamos sobre isso na segunda, na terça, e hoje nós estamos novamente tocando nesse assunto e vamos até o final da semana para tirar de você todas as dúvidas, elucidar também qualquer comentário a mais que tenham trazido sobre o assunto, que às vezes não é verdadeiro, às vezes é verdadeiro. Enfim, hoje estamos aqui para trazer a solução sobre o problema e também tirar todas as dúvidas sobre isto. Você pode participar, inclusive, com a gente. Tem muitos testemunhos que eu vou ler aqui, pessoas que participaram ao longo da segunda e da terça-feira, e hoje já quero começar lendo, e também você pode mandar aqui sua mensagem. Tem várias formas, virtual, você pode mandar também pelo telefone. A virtual é @Clínica da Alma, certo, pastor Rogério? @Clínica da Alma, você manda pra gente, é o Twitter, você manda seu tweet para cá e durante todo o programa aí nós vamos ler os seus tweets. Também você pode mandar um e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br, clinicadaalma@redesuper.com.br. Você também pode participar pelo telefone, como eu disse, você que está assistindo agora o nosso programa, 3253-3320. Agora que eu digo é quarta-feira pela manhã, porque daí tem alguém que está assistindo à noite, né, que reprisa à noite, na meia-noite, eu estou assistindo agora. Então agora, pela manhã, na nossa quarta-feira aqui, você pode ligar no 3253-3320 e também você pode ligar para a nossa central de atendimento ao telespectador. Essa aí funciona 24 horas, o telefone é 3209-3301. Assim que você for atendido, digita a opção 1, deixa a sua mensagem que ela chega impressa aqui para a gente. E olha, você não só participa, como também concorre a brindes especiais no nosso programa. E os brindes de hoje nós vamos mostrar agora para vocês. São brindes muito especiais. Você queria ganhar um desses aí, pessoal? Eu quero. Também quero. Tá ali, ó, um testemunho fantástico do Brinco, que é o esposo da Ana Chara. É um homem de Deus, um homem que foi resgatado aí do mundo e tem colocado aí o seu coração e toda a sua vida a serviço do Evangelho. E também 2 CDs para te abençoar muito. Você quer ganhar esses 2 CDs, esse testemunho do Brinco? Você então liga para cá, participa, estamos à sua disposição. Antes mesmo de a gente falar com os nossos convidados, eu tenho aqui algumas participações dessa semana. Uma começa aqui de Camaçari. O que devemos fazer quando descobrimos que há 1 ano e 8 meses o marido está traindo na internet, fazendo todo tipo de coisas que ele não faz em casa? Ambos somos cristãos. É uma grande decepção para mim. Eu não sei o que fazer. Obrigada. Então, é legal ter uma participação dessa, não o problema da pessoa, mas é legal a gente receber esse tipo de situação, porque a gente está falando aqui de automutilação, mas o Clínica da Alma existe mesmo para tratar de qualquer que seja o problema. Então, se você está com qualquer dificuldade, você pode mandar o seu telefone, o seu comentário via telefone, via e-mail, via site. Aliás, tem o site do Clínica da Alma, que é o www.clinicadalma.com, e aí a gente vai responder aqui. Bom, vamos começar já, antes da gente entrar numa automutilação mesmo, um problema como esse, pastor, ela tem 1 ano e 8 meses aí que o marido está nessa traição virtual, vamos dizer assim, que isso é moda, né? Infelizmente, né? A moda é extremamente prejudicial. A gente tem visto que essa tem sido uma realidade mesmo de muitos homens, onde tem buscado esse refúgio, né, na pornografia, pela internet. E a gente tem atendido muitos casos lá, né, Guerra, de mulheres, assim, decepcionadas, né, que muitas vezes tem casos dos homens terem relação sexual com a esposa e depois vão para frente da TV ou mesmo da internet e ali, então, buscar essa fuga, né. Na realidade, a gente tem percebido que essa tem sido a grande janela, né, os olhos é a grande janela da alma e através dessas imagens isso vai prejudicando. E a tendência natural das relações sexuais, ou seja,
ali com a esposa, elas vão diminuindo porque a pessoa vai buscar então a autossatisfação através da masturbação e aí vai criando um distanciamento e a gente sabe que tem sido usado pelas trevas essas imagens e vão armazenando na mente da pessoa. Então, qual é a solução? Ou seja, como resolver isso? A primeira coisa é que ele precisa querer sair dessa realidade, né? Então, assim, ele precisa de ajuda e essa é a maior dificuldade dos homens hoje, é ter amigos, poder abrir o coração para amigos e permitir-se ser ministrado, ser tratado. Até aceitar, né? Aceitar, e é necessário, se faz necessário. Então, assim, a primeira coisa ele precisa querer e aí, então, eu tenho certeza que aí onde vocês estão, Camaçari, Bahia, tem igrejas, pastores, eu tenho certeza, habilitados para poder ajudá-lo nesse sentido. E aí tem toda uma dinâmica, porque não é só simplesmente a pornografia. A gente tem que entender que algumas coisas aconteceram que o levaram a essa válvula de escape, vamos dizer assim, né, que é essa fuga. Então, muitas vezes tem várias situações que aconteceram na infância, ou muitas vezes pressão, né, tanto uma pressão interna quanto externa, e a pessoa busca essa válvula de escape. Então, tem várias situações e a gente precisa entender o todo para poder ajudá-lo, né? Inclusive, ela não deixou o nome dela, mas se você quiser mais informações e quiser também um atendimento de perto, manda um e-mail para o Clínica da Alma contando o seu testemunho, com certeza a gente vai desenvolver aí um contato para poder te ajudar de alguma forma e quem sabe poder te indicar até alguém, né? Claro, de confiança. a gente tem algumas pessoas, né, pro lado de lá. Então, manda assim pra gente, não fica aí passando por qualquer necessidade sozinho, a gente está à disposição para ajudar. O Marcelo de Lima de Jaraguá coloca: cada dia que passa esse programa fica mais abençoado, obrigado por tudo, obrigado você. Outra pessoa anônima coloca assim: esse programa é excelente, bem sobre a minha vida e dos outros, gostaria que vocês fizessem um programa especial sobre ciúme. Esse mal tem destruído a vida de mulheres no dia de hoje. A gente falou isso no passado? A gente não dedicou um programa específico sobre só deu uma isso, passada, mas né? A gente mencionou sobre então, isso. Então, certeza que está na pauta, né? Opa! Pastor Rogério não deixa passar nada aqui, viu? Deixa eu fazer também um outro comentário. Enquanto eu já tiro aqui outro comentário, eu só quero lembrar que o programa Clínico, aliás, que o Ministério Clínica da Alma, que existe além do nosso programa, o programa só foi criado porque existe o Pastor Rogério, o Pastor Guerra e todo o Clínica da Alma, é tudo gratuito. Você não paga nada para ser atendido ali, a não ser que você tenha que ter um atendimento com algum um psicólogo, mas até aí, meu filho, o preço é irrisório diante do que pagaria num consultório. É simplesmente o custo do profissional para se deslocar, é uma bênção mesmo. Então, fica tranquilo, você que está assistindo nosso programa e fala: eu estou tão quebrado de dinheiro, ainda vou ter que dispor demais. Fica calmo, vai lá e consulta com o pastor Rogério, com toda a sua equipe, que é uma equipe que tem buscado princípios cristãos para tratar aí o que precisa ser tratado. A Letícia: olá, meu nome é Letícia, louvo a Deus por esse programa, muito edificante. Rede Super é uma bênção, estou em um processo de cura com a minha mãe por coisas que aconteceram quando eu era pequena e o programa tem me ajudado muito. Um grande abraço. Pô, Letícia, que bênção, um grande abraço para você também. A gente fica muito feliz em ler o seu comentário e ler o que você trouxe aqui pra gente, porque essa é a razão do Clínica da Alma, né, pastor? Exatamente. A gente tem visto tantos testemunhos vindo para cá. Ontem, inclusive, a gente tem notícias de que choveu, interditaram aí todas as vias de comunicação aqui com a Rede Super. O pessoal ligou muito, mandaram bastante Twitter, então a gente está muito feliz por isso e é isso mesmo que a gente quer. Não é a audiência, mas é o resultado daquilo que a gente tem trazido aqui. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje mais uma vez sobre a automutilação e sobre o cutting. Vamos aproveitar que o nosso querido convidado está ali. Vamos sugar bastante desse homem aí. Que Deus tem dado para ele. Guilherme, deixa eu até te fazer uma pergunta. A gente definiu bastante na segunda e na terça-feira o que é o cutting, a automutilação. Para quem está chegando agora, a gente sempre dá uma revisão do que foi falado nesses dias. O que seria a automutilação e o cutting para quem acabou de chegar aqui no nosso programa? Primeira coisa que a gente tem que entender e deixar muito claro que não é uma doença, é um sintoma. Quando você pensa em automutilação, às vezes a gente já encontrou com pessoas que têm essa prática e que já visualmente a gente conviveu. É muito nítido quem tem a prática de automutilação. Ele é um sintoma para fazer um alívio de uma dor, que é uma dor psíquica, que é uma dor emocional, só que ela se manifesta no corpo. Então, a pessoa que produz nela mesma pequenos cortes, pequenos ferimentos, que podem ser extremamente diversos, extremamente diferentes com relação à sua forma de utilização. Sim. Cada um desenvolve um pouco do seu próprio ritual
Então, as pessoas podem fazer isso usando lâmina, um caco de vidro, pode ser usando por queimaduras, pode usar um cigarro, pode ser por mordida, pode ser arrancando os fios do cabelo. Então, tem várias formas de fazer essa mutilação, essa autoagressão. O importante é entender que isto é um sintoma e que é uma forma de alívio de uma dor que é emocional, que é subjetiva, sim, numa manifestação no corpo, no próprio corpo. Geralmente produz, o mais comum que a gente vê são pequenos cortes, pequenos ferimentos com produção de sangue. É o mais comum com relação a esse termo cutting. Sim. Né, dessa mutilação. Até eu vou fazer uma pergunta esses 2 dias e hoje eu lembrei de fazê-la aqui. Bom, a gente vê que existem alguns sintomas que começam pelo inconsciente da pessoa. Quando ela percebe, ela está praticando algum tipo de mutilação. A palavra é forte, mas às vezes as pequenas, as coisinhas pequenas. Roer unha, qualquer tipo que transmite também o fator ansiedade ao extremo, né? Isso começa sempre no inconsciente ou a pessoa está consciente? Como que é o processo de desenvolvimento da automutilação ou do cutting? Não, claro que a gente tem que pensar que todas essas manifestações elas são produzidas primeiro numa questão inconsciente. Mas não podemos afirmar que quando a pessoa pratica a mutilação, ela está inconsciente do que está fazendo. O contrário. O processo de automutilação ele é um processo consciente. A pessoa que faz sabe que está fazendo. Sim. Não é um processo que a pessoa está fora de si, ela está dotada de um estado inconsciente. Ele é um sintoma que é produzido, sim, por um mecanismo dessa inconsciência, dessa subjetividade, desse psiquismo, sim, mas na hora dela ter a atitude, a ação da mutilação, sim, essa ação é consciente. Sim. Ela é lúcida, ela está sendo pensada, muitas vezes a pessoa ela se prepara para aquilo, então algumas pessoas chegam a ter objetos pessoais, né, que fazem essa mutilação e especializados para aquilo, ela acaba se identificando com um objeto ou outro mais específico com relação à mutilação. Tem algumas pessoas que chegam a carregar esses objetos, a portar esses objetos, né, levar para onde for, porque elas às vezes não sabem quando que isso pode vir. Como se fosse um remédio mesmo. Ou seja, como se fosse um alívio, como se fosse o objeto que é o mecanismo de alívio que ela vai ter. Então, às vezes tem isso à mão. Sim. Então, isso é consciente, às vezes muitas vezes pensado e está presente mesmo dentro de um ritual que essa pessoa pode elaborar para vivenciar essa dor, esse momento de dor. Sim, a gente falou bastante na segunda e na terça-feira com o pastor Rogério e o pastor Guerra e também os convidados, o pastor Rogerinho que esteve aqui ontem, sobre a maneira com que a fé ajuda nessa cura e também aquilo que a gente percebe que abre uma grande porta para o lado espiritual para que tudo fique muito pior do que está. Mas pela ótica da medicina, como que é o tratamento para alguém que admitiu que pratica o cutting ou a automutilação e quer sair disso desesperadamente? Qual que seria o passo que a medicina coloca? Se a gente for pensar em questão de tratamento, o espectro ele é amplo, porque a primeira coisa que a gente tem que observar, sim, é individual, porque sendo um sintoma, né, sendo o cutting um sintoma, pode sempre haver uma patologia associada. Não é regra, não é absoluto. A gente não pode afirmar que toda pessoa que pratica automutilação, ela junto tem um adoecimento emocional. Sim. Geralmente sim. Pode vir associado a processos de depressão, processos de transtorno de humor bipolar, transtornos de ansiedade. O mais comum é o transtorno borderline, a presença. Você tem cerca de 2% da população portador desse transtorno, é um transtorno de personalidade. Seria bom dar uma explanada. E a automutilação ela está presente muito dentro desse transtorno. Mas outras patologias emocionais também apresentam o sintoma da automutilação. Então, quando a gente pensa num processo de tratamento, quando isso é um sintoma que está extremamente grave, extremamente agudo, é necessário fazer uma intervenção, muitas vezes, na psicofarmacologia, uma intervenção medicamentosa. Entendendo que isso não é o tratamento da pessoa, isso é o alívio do sintoma. Né? Que às vezes a pessoa chega a atitudes tão extremas e as lesões ficam tão significativas que a pessoa tem que ser interrompida com relação tornar ela a razão. Tem que ter um acolhimento, tem que ter ali um mecanismo de refrear esse impulso. Certo. Porque se torna um impulso, torna um processo compulsivo. Né? Tem pessoas que relatam a ideia de entrar num ciclo vicioso, de repente começa e não para mais.